Muito bom dia, internautas que nos acompanham nas redes sociais da Rádio Planetário. Nós estamos na Escola Estadual, o Colégio Estadual José Clemente Pereira, em Espumoso, onde acabou de ter uma reunião aí com os professores estaduais aqui do Colégio José Clemente Pereira, com o pessoal do CEPERS RS. Estão aqui ainda, agora sim, falando com a nossa reportagem, a presidente estadual do CEPERS e também a diretora do Núcleo de Soledade, né? Sim, Magali. Isso, a Magali e também a Rosane. Rosane Zan, então, ela é a presidente estadual, do CEPERS Sindicato. Quem sabe, da luta aí do CEPERS sempre é o Sindicato Estadual dos Professores, estaduais do Estado. Então, bem-vinda, Rosane, fale pra gente aí dessas visitas que vocês estão fazendo no dia de hoje. Soledade, Compete Espumoso, Tapera, então, bem-vindo à nossa programação. Obrigada aos ouvintes da Rádio Planetária. É um prazer estar aqui, mais ainda gravando dentro do espaço de uma escola, que isso muito nos honra, porque esse é o papel que nós fizemos quanto sindicato, de estar mais presente no chão da escola para conversar, dialogar, debater com os professores, com os funcionários de escola. Nós estamos começando já essa terceira semana de visita da direção central, que é uma caravana da direção, por todo o estado, nos 42 núcleos do CEPERS. Então nós já estamos na terceira semana. Semana que vem nós findamos essas visitas em todo o estado e culmina com uma Assembleia Geral que vai acontecer no dia 11 agora de abril, na Casa do Gaúcho, a partir da 1h30. A nossa pauta é extensa, eu acho que vocês devem ter acompanhado todo o processo aí que nós, já no início desse ano letivo aí, que o governo, historicamente nunca acontecia, do governo Leite e Raquel, acontecia do início do ano letivo, acontecia no início de fevereiro. Sempre, historicamente, as aulas iniciavam em março. Uma pelo histórico de calor, que nós temos um clima bastante quente nessa região, principalmente na nossa região aqui mais das Missões, o Alto Uruguai e dos demais. São extensa essa questão do calor excessivo. Então, muito cobrado o CEPERS foi pelo esse início de ano letivo. Nós entramos com uma liminar, que tem, inclusive, nós ficamos com 3 dias, começou realmente o ano letivo na quinta. Foi uma quebra de braço que nós tivemos com o governo Leite, em relação também para mostrar em todo o estado a questão das estruturas das escolas, das 2.300 escolas. Eu acho que agora mesmo, nesse passar nosso em todo o estado, nós estamos mostrando ainda as condições de escola. Um exemplo disso, a semana passada, que nós tivemos uma escola em São Nicolau, dentro dos 7 povos das Missões, que essa escola sofreu intempéries da questão climática em setembro do ano passado e ainda na sua estrutura o governo ainda não fez nenhum tipo de movimento em termos de reforma. Então, tem também a questão da revisão geral de salários, que nós estamos cobrando revisão geral de salários para toda a categoria já. Uma pelo exemplo do que nós vemos perdendo no último período, em termos de perda inflacionária, as mudanças que houve, a parte dos aposentados que ainda tem parcela de redutibilidade, que são mais de 18 mil aposentados sem nenhum tipo de ganho salarial em quase 10 anos, os funcionários de escola também. Então a nossa pauta, além da questão das PPPs, que nós somos contrário às PPPs, que são as parcerias público-privada, onde o governo, em sistema de leilão, oferta 99 escolas. Essas 99 escolas em 15 municípios em todo o estado. Com certeza o governo não vai ofertar uma escola em sistema de leilão, uma escola incendiada, assim, uma escola com condições. É o exemplo desta escola aqui do Espumoso hoje que nós estamos visitando. E existe muito dinheiro. Quando a gente fala dessas 99 escolas, tem 5 bilhões que serão revertido para essas 90 escolas que serão parcerias público-privada. Se nós dividíssemos esses 99
dessas 99 escolas, desses 5 bilhões, nós daríamos 2 milhões para cada escola. Imagina o que tu faria em um ano em termos de melhoria para as escolas. Só para entender, Rosane, você fala dessas parcerias público-privadas e que o Estado faz, né, em outros setores, todos os setores têm sempre, né, essa proposta aí, né, de fazer essa parceria público-privada, no sistema prisional também houve uma conversa, né, enfim, vários setores. Isso seria o que? O governo passar escolas públicas para que as empresas privadas, enfim, fossem... E elas gestam as escolas, fizessem a gestão dessas escolas. A parte de estrutura das escolas, né? O exemplo que eu estou dizendo assim, o governo tem muito dinheiro, e quando a gente fala de muito dinheiro, até inclusive o próprio financiamento da educação, que é o Fundeb. 30% do Fundeb, do ICMS que nós pagamos, que toda a comunidade escolar paga, cada mês que vai, quando faz um rancho ou que faz compras no mercado da esquina ou na loja da esquina, está sendo revertido o ICMS para o financiamento da educação. Então há uma disputa também pela iniciativa privada, porque quando mudou a lei do Fundeb permanente, se criou para a sociedade civil também esse espaço. Como a escola é pública, é constitucional, está na Constituição, que quem tem que gerir e organizar as escolas nas suas estruturas é o governo do estado, é os governos municipais. Por isso tem o ICMS, que é uma luta histórica que nós temos desde o Fundef e depois do Fundeb. E estruturas das escolas, você que visita todas as escolas aí, né, do estado, você vê diferença em algumas regiões, por exemplo, região metropolitana, Serra, Noroeste, Campanha, enfim, tem algumas escolas que estão um pouco mais atrasadas, seja na educação mesmo, ou seja também em infraestrutura, que ainda depende, carece de muitas melhorias. Algumas escolas já receberam, e como é que fica? Tem alguma projeção para ser deixado tudo igual, aí, enfim, uniforme, como se fala? Pois é, esse é um dos pontos que a gente vem tratando. Até eu estava conversando aqui com os professores, que é um exemplo muito latente do governo do estado, que foi a questão são três grandes empresas que tem para a parte das estruturas das escolas. Como são empresas fora do estado, que passam na licitação do estado, eles terceirizam um trabalho de reforma. Um exemplo que nós tivemos de uma escola num bairro em Navegantes, em Porto Alegre, que foi atingido pela enchente e ficou 2,10 metros abaixo da água. E essa escola foi toda reestruturada. O governo, claro, passou a agiliza, a escola conseguiu reformar, mas nesse meio tempo veio uma empresa de fora que ia fazer a reforma. Até, inclusive, essa própria empresa disse assim, vamos tirar os pisos daquilo que tu já tinha reposto, entendeu? Então, exemplo de que quase um mês, eu não sei agora se já voltou a empresa lá para reestruturar a escola. Há uma diferença em todo o estado, a gente sabe que existe muito trabalho das comunidades. Se não fosse as comunidades escolares, grandes centros, tipo a região de vocês aqui, a região das Missões, existe muito dinheiro por parte da comunidade escolar que acaba ajudando na sustentação e nas estruturas das escolas. Agora, na grande Porto Alegre, né, que a gente tem as dificuldades, existem escolas com muita precariedade. Então, quando a secretária de Educação, Raquel, diz que das 2.300 escolas, 633 escolas teriam condições em termos de estrutura, da questão da energia, na verdade, se a gente for colocar essas 633, tem escolas que têm problema na sua rede elétrica, que quando coloca o ar-condicionado ligado em toda a sala de aula, acaba caindo a energia. Então isso é um problema. Nessas 2.300 escolas, nós estamos denunciando e dizendo o ensino-aprendizagem num local insalubre ele não acontece. O calor excessivo não acontece. Então nós também lutamos, além pelas nossas questões salariais e funcionais, nós lutamos também pelas estruturas, né, dos espaços das escolas. Muito importante, né? Essa luta de vocês aí sempre, né? Valorização também do professor, né? E fim das parcerias público-privadas, você trouxe piso salarial para funcionários e funcionárias de escolas, importante também. Sim. E fim do desconto previdenciário das aposentadas e aposentados. Quer dizer, a pauta aqui é extensa, eu gostaria que você mostrasse até para a gente o folder que vocês estão trazendo aqui, né? Até as escolas, visitando aqui, então, conversa. E essas conversas que vocês têm aí com os associados dos CEPER sindicatos, com os professores estaduais, direções de escolas, enfim, né?
Como é que está se saindo essas conversas? Como é que está sendo a aceitação? Como é que o pessoal está recebendo isso e está podendo ajudar o CEPER Sindicato? De que forma para que vocês, nessa luta, nessa batalha, consigam cada vez mais conseguir essas vitórias? Bom, a gente sabe que a escola já não é a mesma, né? A gente vê hoje pela própria sobrecarga de trabalho, né? Hoje mesmo estava conversando aqui o quanto há uma sobrecarga de trabalho, as tais ditas planilhas, porque nem necessariamente tu preencher planilhas, tu tira, né, o professor de preparar uma boa aula e poder estar dando um retorno, né, para os alunos, até para os próprios pais saber que os filhos estão na escola e que estão tendo bons professores. Então é um exemplo disso, da nossa pauta, que nesse ano é uma pauta de luta que permanece mais viva e necessária do que nunca, né? Nós lutamos por vários pontos, como eu já disse antes, a questão até dos próprios aposentados, aí, do confisco previdenciário, desconto previdenciário, que voltaram a pagar a previdência. Quem somos nós que ganhamos abaixo do teto do INSS, que pagamos e voltamos a descontar previdência depois de uma vida? Quer dizer, essa disparidade que acontece dentro do Estado com o governo Leite, onde ele coloca de um lado os professores efetivos, de um lado os aposentados e os funcionários de escola, cada vez à mercê, né, em termos assim de ganho salarial, porque nós precisamos, nos sustentamos, né, com os nossos ganhos salariais, e nós precisamos ter também dignidade, né, além do nosso resgate, que nós estaremos falando nesse ano, que é um ano de 80 anos de luta do CEPER Sindicato. Não é todos os dias que tu faz 80 anos, né? Então, a luta sempre foi uma constante do CEPER. Eu acho que se nós não tivéssemos essas lutas para as mais diferentes pautas que sempre vêm da nossa categoria, mas nunca nós tivemos um patamar tão difícil, né, na forma como a gente vem regredindo em termos de valorização salarial. Então isso nós temos que sim pautar, que nós estamos sempre no resgate, né, da nossa identidade como educador e como educadora. Abrindo um parêntese aqui na sua fala, o pessoal muitas vezes vê, né, as manifestações do CEPER Sindicatos lá em frente ao Palácio Piratini, ou da Assembleia Legislativa, enfim, dos órgãos da Secretaria de Educação Estadual lá em Porto Alegre, na capital, né? E muitas vezes eles vão ver, né, vocês com a bandeira lá, empunhando a bandeira lá, enfim, né, essa bandeira que vocês empunham é por todos da educação, né, quer dizer, não é só salário, né, o pessoal pensa, estão querendo salário, aumento de salário, não, vamos deixar que a nossa presidente do CEPERS aqui diga para nós, está dizendo que é melhorias nas escolas, infraestrutura, é condições de trabalho, é pela aposentadoria, e o salário também, claro, a remuneração, enfim, mas não é só salário, né? Então, quer dizer, são muitas causas que vocês até defendem. Porque a própria sociedade às vezes diz, né, Rodrigo, que as nossas lutas são corporativas. Pelo contrário, né, nesses 80 anos de CEPERS, nós sempre lutamos por uma escola pública, pós-Constituição de 88, mais ainda ela aflorou, porque nós pagamos nossos impostos e lutamos por essa escola pública, além das nossas questões salariais e funcionais, que também, se tu é um professor desvalorizado ou um funcionário desvalorizado, tu não tem um retorno melhor, né, que tu tem que dar para a própria sociedade, com os filhos e filhas, né, dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na escola pública. Então, para isso, para entendimento para a sociedade, as nossas lutas vão além das questões salariais e funcionais. As nossas lutas também pelas condições estruturais das escolas. E a gente consegue fazer muita luta nesse período aí, que eu acho que isso mostrou também para a sociedade que as questões climáticas também tem que ser um ponto-chave de debate nas escolas no próximo período. Muito bem, Rosane, queremos agradecer a sua participação. A sua gestão vai até 2027. 2020 está começando? Iniciando em 21 de dezembro. Iniciou em 21 de dezembro, vai ter 2027. Então, aí, claro, que você consiga, né, cada vez mais trazer aí, então, essas pautas, né, e consiga lutar cada vez mais também pelos professores, pela classe escolar, pelas escolas estaduais, enfim, né, que a gente falou agora, não é só salário, né, toda uma seara de coisas aí, né, que rege o trabalho de vocês. Isso aí. E considerações finais, então, para a gente terminar nossa conversa. Bom, obrigado, Rodrigo. Acho que é importante todos os espaços que a gente tem das mais diferentes rádios, né, da região, e onde que a gente está passando, está sendo muito bem recebido. Quero agradecer porque são esses espaços que a gente tem para poder também conversar com a sociedade,
porque lutar pela escola pública não depende só do sindicato ou das escolas como um todo, mas também da própria sociedade. A sociedade tem que entender que tudo que ela paga em termos, né, da loja, no mercado, é revertido para a educação, e essa luta é uma luta coletiva. A gente precisa que a sociedade entenda a importância da luta pela escola pública transformadora.